que os números são uma jornada, então a gente passa por ciclos de 9 anos e a cada ano a gente tem um desafio. E esses anos e desafios, eles estão entrelaçados. Então, assim, para um ano ser bom, você tem que ter feito a lição do ano anterior. Então, só retomando a nossa jornada numerológica, a gente sempre começa no ano 1, que é um ano de coisas novas, é um ano de iniciativa. Depois vamos para o 2, que é um ano de parcerias, é um ano que rege os relacionamentos. Depois a gente vai para o 3, que é o ano da comunicação, da expansão. O 4, que é o ano da materialização, da organização. Depois vamos para o 5, que é o ano de mudanças e transformações. O 6, que é o ano da família, da organização e da harmonia. E o ano 7, que foi o ano da espiritualidade e do autoconhecimento. Então, a primeira regra para o seu ano 8 ser um ano bom é você ter feito as lições que o seu ano 7 pediu. Ou seja, que foi o ano passado. Que vocês tenham buscado ferramentas de autoconhecimento, que vocês tenham buscado a espiritualidade de vocês, essa conexão com o eu mais profundo, que vocês tenham ido atrás de espiritualidade, não necessariamente conectada à religião, isso eu falei na live do ano 7, né? Espiritualidade não é necessariamente religião, porém algumas religiões nos ajudam a compreender alguns aspectos dessa espiritualidade. Mas o ano 7 pede essa profundidade e pede estudos. Por que estudos? Porque quando chega o ano 8, você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu no ano 7 para fazer a coisa girar. Porque o ano 8, ele é o ano do fazer acontecer. Enquanto no ano 7... você ficou mais quietinho, ficou mais introspectiva. Normalmente no ano 7 as pessoas ficam um pouco mais reclusas, elas não gostam de tanta, né, agitação, de tanta confusão. Normalmente elas ficam muito mais reflexivas, um pouco antissociais. No ano 8 é a hora de agir, né? Enquanto no ano 7 a gente recuou, no ano 8 a gente vai agir, a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no silêncio, em teoria, né? Espero que vocês tenham ficado no silêncio ano passado. Vão comentando aí pra mim como é que foi o ano 8 de vocês, desculpa, o ano 7 de vocês. Se foi um ano tranquilo, se foi um ano que vocês ficaram meio pirado. O ano 7 é um ano que muita gente fica um pouco pirada, porque ele vai mexer com essas questões também de espiritualidade, deixa a gente um pouco confuso, e quem não tem um conhecimento sobre isso acaba às vezes se sentindo confuso, né? Então é um ano que muitas vezes as pessoas procuram centros espíritas, essas coisas, porque mexe também com isso, né? Ó, o cara ficou doido. Então, o ano 7 a galera fica doida da cabeça, piradinho mesmo. Então, galerinha que ficou pirada no ano 7, vocês têm que cuidar da espiritualidade de vocês, hein? Olha, e só gente... vocês também, viu? Então vocês fazem o quê? Sabe o que vocês têm que fazer depois? Assiste a minha live do ano 7, que foi a última live que eu falei sobre espiritualidade, tá? Então, assim, se no ano 7 você ficou pirado, é porque provavelmente você tem algum processo ligado à espiritualidade, algum tipo de mediunidade que precisa ser olhado. Claro que a gente sempre tem que olhar todas as questões mais holísticas, incluindo terapia, como a Natália colocou. Então, existem as questões que são as questões materiais, até a terapia, né, de você ir atrás, até psiquiatra, algumas pessoas precisam ir atrás, mas em paralelo à espiritualidade, tá bom? A Natália aceitou a mediunidade na marra. Minha filha, o ano 7 é assim, ou você aceita ou sofre. O Carlos, dá pra pular o ano 7 da próxima vez? Não dá. Inclusive, a gente vai passar pelos anos várias vezes, né? Então, a gente passa por vários anos 1, vários anos 2, porque são os aprendizados, né? E é um aprendizado meio em espiral, assim. Depois eu posto nos stories isso que eu tô falando. Então, assim, esses ciclos a gente vai aprendendo. Se a gente passou por um ano 7 e não aprendeu tudo que tinha que aprender, e claro, a gente não é, né, uma máquina, a gente não aprende tudo, né? A gente no próximo ano 7 vai passar por outros desafios que vão trazer o mesmo tipo de aprendizado. Então, todos os números, eles têm vários aspectos, né? Então, o 7 ou 8, por exemplo, são vários aspectos. A gente não vai aprender tudo de uma vez, né? Então, a gente vai, algumas coisas a gente aprende, outras não, outras a gente começa a aprender e aí na próxima etapa a gente aprende de novo. Só que a gente não pode esquecer que dentro do ano, a gente também
os números também aparecem. Então lembra que eu coloco para vocês sempre as previsões mensais? Então, por exemplo, quem tá no ano 8, que são vocês agora, vocês estão no mês 8, 9, 10, 11, no mês 2, né? Então daqui a alguns meses vocês vão estar de novo no mês 7 de vocês, que vai trazer aprendizado do 7 também. Então assim, a numerologia o tempo todo dá oportunidade pra gente voltar nesses aprendizados. Mas isso é uma coisa mais profunda, não vou confundir a cabeça de vocês, vamos focar aqui no ano, tá? Então, tenham vocês feito um ano 7 bom ou não, vamos então focar no que o 8 pede. E o 8, ele é um número muito ligado à matéria, né? Então a gente fala que o 7 é o número espiritual e o 8 é o número do material. Só que muitas vezes as pessoas confundem, achando que o 8 é só material. Ah, então tá, então no ano 7 eu cuidei da minha parte espiritual e agora no ano 8 eu desencano do meu espiritual e vou cuidar só da parte material. Não, né? Material é tudo que não é espiritual. Só que para a matéria rodar, a gente tem que estar com o espiritual em dia. Então, na verdade, o número 8, ele vai falar sobre esse equilíbrio entre material e espiritual. Nem tanto um, nem tanto o outro. Se a gente está muito focado no material, a gente se desequilibra e as coisas não acontecem no lado material. Ou as coisas até acontecem, mas ficam meio esquisitas. O contrário também é verdadeiro. Se você quer virar um monge, ficar lá só pirando no mundo espiritual, pensando, né, nas questões etéreas e não materializa as coisas, você também fica desconectado da realidade. O 8 vem falar, olha, você precisa das duas coisas. As duas coisas têm que andar juntas, seu material e seu espiritual. Afinal, a gente está encarnado, então também não adianta só ficar no espiritual. Mas também, se você olhar só para o material, você não vai compreender algumas coisas que acontecem na sua vida. Porque muitas das nossas angústias e das respostas que a gente busca, não estão as respostas não estão na matéria, mas no espiritual, né? Então, equilíbrio. Então, a primeira regra do ano 8 é equilíbrio entre material e espiritual. Sabendo que o foco é um pouco maior para o material, mas ainda assim, sem o espiritual, não rola, né? E o 8 é a materialização. O 4 também é um número ligado à materialização. Só que a materialização do 4 é uma matéria mais bruta. Então, o 4, por exemplo, assim, materializa uma árvore. Uma árvore é uma matéria 4. Uma cadeira é uma matéria 8. O que seria isso, então? O 4 é a matéria bruta. E o 8 é aquela materialização pensada pelo homem, que aplica uma inteligência para transformar alguma coisa, né? Então, enquanto o 4 materializa de uma maneira bruta, o 8 ele tem que pensar estrategicamente naquilo que ele vai materializar. Então, assim, para você pensar, né, formar uma cadeira, quem teve essa ideia pela primeira vez, pensou, né, olha, na utilidade daquele objeto para a vida das pessoas. Então, é uma materialização pensada, uma materialização organizada. Então, é isso que o 8 vai pedir pra gente, tá bom? E aí, o 8 também tá ligado a essa energia que a gente fala da prosperidade, né? Da prosperidade e da troca. Então, antes de falar da prosperidade, na verdade, eu quero falar da troca. O 8 é troca, né? O 8 é troca, a gente vai falar de troca. Então, assim, eu dou para receber. Tem alguém aqui que é da Umbanda? Eu sei que eu vi algumas pessoas entrando aqui, não sei se o pessoal ainda tá aqui. Reortolane, Meire, mas tem mais alguém aqui que é da Umbanda? Que conhece um pouquinho desse universo? Responde aí. Por que eu tô perguntando isso? Porque o número da troca para os umbandistas é o número do Exu. Exu é aquele que faz a troca. Exu é aquele que só dá depois que recebe. Então, pra gente entender essa energia do 8, a gente precisa entender, né, quem é umbandista, estudar um pouquinho sobre Exu, entender como é que Exu atua, é o dono dos caminhos, é aquele que faz essas trocas. Mas, de uma maneira geral, é essa coisa do tudo aquilo que eu quero receber, eu preciso dar primeiro. Então, se eu quero receber amor, eu não vou ficar sentada esperando o amor chegar.
eu dou amor. Às vezes não é para a mesma fonte, né? Ah, eu quero receber o amor de uma fonte, mas assim, eu dou amor para um lugar e eu vou receber amor de uma outra forma. Não necessariamente do jeito que eu queria, mas eu recebo. Então assim, o ano 8 vai falar relações de troca. Se eu quero receber, eu dou. Porque o 8 no negativo tende a fazer o contrário. Ele só dá depois que ele recebe. E aí ele fica muitas vezes sem receber, porque ele fica lá sentado esperando receber e nada acontece. Ele tem que agir em direção à ação, né? Agir em direção àquilo que ele quer fazer para começar a receber de volta, tá? Então isso é muito importante para o seu ano 8. Quer receber prosperidade, quer receber dinheiro, que é o que o ano 8 promete, você precisa fazer essa roda da prosperidade girar. Não necessariamente você precisa ficar distribuindo dinheiro na rua, mas como é que você ajuda as pessoas a construírem a própria prosperidade delas? Como é que você dá ferramentas para que elas façam o que elas precisam fazer, né? É nesse sentido, é essa ajuda, tá bom? Então o número 8 ele vai falar sobre essa prosperidade, né? Da gente multiplicar aquilo que a gente tem, multiplicar aquilo que a gente sabe fazer. E isso significa também tudo aquilo que a gente entrega de ferramenta para o mundo. Não só para a gente, mas para a vida das pessoas. Como é que eu ajudo as pessoas de maneira útil? Né? Ensinando elas a fazerem alguma coisa, direcionando elas para algum caminho, dando um conselho. É muito sobre isso, tá? E é um ano, né, como tá ligado a dinheiro, dessa coisa de organizar o seu dinheiro, organizar o seu controle financeiro, né, fazer esse controle financeiro, guardar dinheiro, mas também ter coragem de investir. Então, assim, não é nem guardar, mas é o gerenciar o seu dinheiro. É um ano para você focar nessa questão. Então, eu vou lá ver quanto que eu tenho, quanto que eu ganho, se eu tô gastando mais do que eu recebo, se eu tô gastando mais do que eu recebo, eu preciso economizar. Se eu tô de alguma forma ganhando mais do que eu recebo, eu posso guardar alguma coisa, fazer uma reserva. Como é que eu gerencio minhas contas? Se eu tenho um dinheiro sobrando, o que eu faço com esse dinheiro? Vou investir em alguma coisa que vai me trazer mais, vai me possibilitar mais prosperidade? Eu pego essa grana e invisto para fazer esse dinheiro rodar mais? Então é sobre isso, é sobre organização financeira. Quem não tem organização financeira no ano 8 fica bem prejudicado. Não consegue fazer o que precisa fazer, tá bom? Então, assim, organizem as finanças de vocês. É um ano que pede muita ambição, né? Então tenham ambição na medida certa, claro, uma ambição que não vai prejudicar ninguém, que não vai passar por cima de ninguém, mas assim, sejam ambiciosos no ano 8, porque é um ano para fazer essas coisas girarem mesmo, coisa de trabalho, coisa de dinheiro, né? Coisa de prosperidade. Então façam e tenham ambição, vão atrás daquilo que vocês querem. Não é um ano para ficar parado, sentado esperando, não é, definitivamente. É um ano para vocês agirem, irem atrás, terem vontade, terem ambição, né? Terem tesão de fazer as coisas e ir atrás, tá bom? O 8 também é um número muito ligado à estratégia, né? Então, assim, tem que ser muito estrategista esse ano. Observar as coisas, entender como lidar com algumas questões, saber avaliar os caminhos que você vai seguir, não agir com tanta impulsividade, mas estrategicamente. Então se eu fizer assim e assado, eu vou chegar em tal resultado, né? O ano 8 ele ajuda a gente a ser mais estratégico, ajuda a gente a olhar e falar, que caminho eu vou seguir, né? Pede que a gente use essa inteligência, né? Até inclusive o número 8 está muito ligado a essa questão dos nossos processos cognitivos, né? Então assim, prestem atenção nisso, sejam estratégicos, sejam espertos. É um ano para você ser safo, né? Para você não deixar ninguém passar você para trás, né? É para você falar, olha, vou ficar atento aqui e quanto mais esperta eu for, mais eu vou conseguindo costurar as coisas que eu preciso pro meu caminho, tá bom? Então sejam estrategistas e não esqueça de que tudo que vocês recebem, vocês precisam de alguma maneira doar de volta pro mundo, pro universo. O 8 também tá ligado à fertilidade. Então, minha gente,
Quem não quiser filhinho esse ano, vamos proteger, porque ó, a cegonha vem, a cegonha passa esse ano, que é uma maravilha. Então, assim, quem está no ano 8 e não quer ter filhinhos, principalmente se você tem 8 na matriz, que são as letras H, Q ou Z no nome de vocês, tomem cuidado. Já se vocês querem, de fato, né, serem pais ou mães, então vocês libera geral que vem, né? Vem se você tiver compromisso com filhos, né? Algumas pessoas não têm compromisso com filhos e aí elas têm uma dificuldade realmente de engravidar, e aí a gente tem que olhar outros aspectos do mapa da pessoa, né? Mas em geral, quem tem HQ ou Z no nome e está no seu ano 8, é um ano assim, de muita fertilidade, tá bom? Todo cuidado, dona Natália, com H. Todo cuidado esse ano, se a senhorita não quiser ser mamãe. E os rapazes também, tá? Fertilidade de homem e de mulher. Então fica fértil. E aí, né, gente, se a gente for pensar, né, a natureza é muito sábia. Então quando a gente tá mais fértil, a gente também fica um pouco mais sexy, né? Porque os hormônios ficam ali, né? Inclusive porque o 8 rege toda essa questão dos hormônios, né? Então quando a gente vai falar de saúde, o 8 fala sobre hormônios. Então, assim, vocês vão se sentir um pouco mais sexy. Não tanto quanto o ano 5, né? Porque o ano 5 é uma coisa louca de magnetismo. Mas a gente se sente um pouco mais sexy e fica mais atraente. Então, porque justamente é a energia do acasalamento que tá rolando aí no ano 8, tá? Então tomem cuidado quem quer, quem não quer. E quem quer vai e aproveita, né? E sim, Lari. Ah, obrigada, meus brincos. Eu fiz uma gambiarra aqui, depois eu mostro pra vocês. Tem mais de um aqui, tudo misturado. Sim, Lari, a ausência de 8 na matriz, e mesmo quem tem 8, né? O 8 ele é o número do símbolo do infinito ao contrário, né? Se a gente pegar o número 8 e deitar ele vira o símbolo do infinito. Então, é um período de muitos altos e baixos também, principalmente se a gente está em desequilíbrio. Então, altos e baixos por quê? Porque rege principalmente nas mulheres essa questão hormonal. Então, é um ano para ficar atento aí, suas questões hormonais, a todas as questões relacionadas ao aparelho reprodutor feminino. Então, vão na ginecologista esse ano, façam todos os exames, porque o ano 8 às vezes traz questões ligadas a problemas ginecológicos para as mulheres e para os homens também, problemas relacionados à próstata e toda a questão próstata. Nossa, gente, vocês entenderam, né? E todo o aparelho reprodutor masculino, ok? Traz essas mudanças hormonais. O 8, como eu falei, é o número da estratégia, mas também é o número da gestão, da administração. Então, assim, vai ser exigido de vocês que vocês gerenciem a vida de vocês de uma maneira mais prática. O ano 8 pede praticidade. Não dá pra ficar como no ano 7, pensando, né, devaneando. Ai, meu Deus, eu vou por aqui, ou eu vou por ali, eu faço isso. Ai, não é. É um ano pra agir e estrategicamente, né? Então, assim, não é sair correndo e fazer coisas de qualquer jeito, mas assim, eu penso e faço e gerencio as coisas, administro as coisas. Então, assim, organizar suas coisas, organizar suas finanças, gerenciar sua vida de uma maneira geral. Então, se sua vida tá uma merda, o ano 8 ajuda a organizar essa parada. Bota essas coisas pra rodar, pra gerenciar, pra administrar, tá bom? Camila, não tem 8 na matriz, mas é impressão, expressão 8. Aí é mais a sua forma de agir, né? Então, assim, você não tem o 8 porque vai influenciar suas questões hormonais também, os altos e baixos, mas a sua forma de agir é como um 8. Então, é por isso que você se dá muito bem no mundo corporativo, por exemplo, porque você sabe gerenciar e organizar as coisas. O 8 é um número muito corporativo, né? Então, na sua forma de agir, você age dessa maneira, mas alguns aspectos da ausência do 8 você vai continuar tendo, porque a matriz ela tem uma outra simbologia aí para a numerologia, tá bom? Como eu falei, cuidar do dinheiro, poupar, investir, empreender,
Galera que pensa em empreender, galera que pensa em abrir um negócio, esse é o ano para fazer isso. Não tem ano melhor para você começar um novo negócio, tá bom? Para você começar a empreender, para você começar a ir atrás daquilo que você quer fazer. E também, se você não tá empregado, buscar novos caminhos e novos empregos. É um ano ótimo para isso. Também é um ano ótimo para pedir aumento, viu, gente? Então, se vocês estão aí pensando em pedir aumento, se estão achando que merecem uma melhoria aí no salário de vocês, esse é o ano de vocês irem com o pé no peito, falando eu mereço. Porém, não esqueçam que o 8 é o quê? Estrategista. Então, vocês têm que ir já com a cartilha na mão. Olha, eu peço aumento, eu mereço, mas por que eu mereço? Porque eu fiz tal coisa, cresceu não sei quantos % as vendas, eu entreguei não sei qual projeto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você já tem que ir com o argumento na boca. Só chegar lá e falar, quero um aumento, aí vocês também estão querendo demais. Mamari, como calcula o seu ano? Tá aqui tá fixado aqui, tá bom? No comentário. E aí sim, é um ano para vocês serem mais ambiciosos. Então, como eu falei, o ano passado, que foi o ano 7, eu falei muito sobre ficar mais na retaguarda no ano 7, de ficar mais quieto, de observar mais e falar menos. Já agora, no ano outro, é o contrário. Agora vocês têm que partir para cima. Agora é o ano de vocês entregarem projetos, de vocês mostrarem o valor de vocês, de vocês organizarem as coisas, de se colocarem na frente de projetos. Eu preciso de alguém para liderar um projeto. Eu lidero, eu faço, porque vocês vão estar muito mais nessa energia de conseguir gerenciar essas coisas, né? Mostrar, né, serviço mesmo, né, no trabalho, cavar oportunidade. É um ano para cavar oportunidade. E como eu falei, quem está desempregado, botar o currículo para rodar e ir atrás. Ou quem quiser mudar de emprego, também é um ano ótimo para um novo emprego. E chance de ser promovido, pedir aumento, como eu falei, tá bom? No âmbito amoroso, o ano 8. O ano 8 é um ano bom para relacionamentos, porque os relacionamentos estão na esfera material, né, pra gente. Então, embora a gente, pela numerologia, entenda as relações de maneira espiritual, para entender qual que é o propósito de cada relação, a forma da gente se relacionar é muito material, né? São os valores e as crenças, a maneira como a gente se relaciona é uma coisa muito material. Então, assim, é um ano bom para relacionamento de uma maneira geral, né? É aprender a gerenciar as relações, é aprender a dar para receber, então não ficar na expectativa e esperando. Mas também um cuidado com excesso de controle, tá bom? O 8 traz essa necessidade de querer controlar tudo, então tem que tomar cuidado, né? De uma maneira geral no seu ano, né? Para você não querer controlar tudo, mas também nas relações, né? Para você não ser aquele parceiro ou parceira controladora do outro. Né? Como a energia do 8, assim, você tá muito nessa vibe de organizar a sua vida, de resolver a sua vida, de fazer seus corres, e aí você quer que o outro se adapte ao que você precisa. Ou quer controlar a vida do outro para que o controle do outro, achando que controlando o outro você vai se dar melhor. E não, né, minha gente? O outro é o outro. O outro tem as necessidades e as vontades deles. Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura. Tudo bem, eu quero estar com o outro, eu quero compartilhar com o outro. Então, assim, eu também dou o meu espaço, eu também dou o meu tempo para poder receber, né? Porque no ano 8, a gente tende a querer muito só receber, sabe? Só recebo, e aí uma hora isso não dá certo, né? Não pode esquecer que é troca. A palavra-chave do 8 é troca. E aí, aproveitando para falar, quem tem o destino 8, né? Destino 8, como a gente descobre, o destino é a soma da data de nascimento, tá? Então, destino 8. Então, quem é o destino 8? São pessoas que vieram aprender a melhorar a questão material e espiritual dos outros. Então, lembra que lá no começo da live eu falei que o 8 é um equilíbrio entre material e espiritual?
quem vem com destino 8 são pessoas que, em teoria, têm um conhecimento maior sobre as coisas da vida e do universo e que vem com uma missão de ajudar e dar ferramentas para os outros caminharem de uma maneira melhor. Então, o destino 8 normalmente são aquelas pessoas que vieram ajudar a resolver problema. Sempre alguém vai pedir ajuda para um destino 8 para resolver questões assim difíceis. Diferente do destino 9, porque o destino 9 veio pagar um monte de boleto, mas assim, o destino 8 é mais assim, as pessoas vêm pedir ajuda, não sabem como resolver uma questão de maneira prática, de maneira eficiente. Então o destino 8 ele vem ajudar essas pessoas, principalmente no âmbito familiar deles, tá? Então quem tem destino 8 veio muito ajudar a família em todas essas questões financeiras, questões materiais, questões de organização. O 8 ele vem isso, ele vem prover, inclusive, materialmente as coisas para outras pessoas. É muito comum o destino 8 ser aquela pessoa da família que todo mundo pede dinheiro, que todo mundo, quando tá com um problema financeiro, vai atrás, porque normalmente o destino 8 é alguém que já sabe gerenciar bem, ou que pelo menos deveria saber, porque vem com esse caminho, com essa missão. Então, precisa saber gerenciar isso, tá? Então, quem vem com destino 8 vai prover, principalmente também depois que tem filhos, tá? Quem perguntou aqui? Uma relação 4 num ano 8. A relação 4 é uma relação que tem muitos desafios e muitos obstáculos, né? Mas é uma relação que se constrói de maneira lenta, é um aprendizado mútuo, é um aprendizado que leva tempo, é um aprendizado que é uma construção mesmo, né? Lembra que o 4 é o número da base, é o número da ordem, da organização. Então, quando a gente fala de uma relação 4, é uma relação que ela precisa ser construída dia após dia e superando os obstáculos, porque ela tem muitos desafios, né? E é uma relação que exige assim, uma paciência, uma persistência, porque desafios nunca são tão fáceis, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? A Bárbara também. Todo mundo começando um relacionamento no ano 8, que maravilha. Tomem cuidado, hein? Já falei que vocês vão estar muito férteis esse ano, então toma cuidado. Bom, esse número 8 no negativo, o que ele vai trazer, né? O 8, ele é um número que eu falei, né? Muito ligado a essa questão da ambição, de você ir atrás do que quer, mas ele, né, no negativo, traz essa coisa da ganância e do poder. Então, assim, o 8, ele é um número muito ligado a essa questão do poder. Quem tem idealidade 8, ou quem tem destino 8, às vezes tendem a ser pessoas que buscam o poder, né? Estar em lugares de destaque, posições de poder, para que ele possa justamente controlar, né? Como eu falei, o 8 tem um pouco dessa coisa do controle, do gerenciar, dele querer... o 8 ele quer saber de tudo para que ele possa controlar as coisas, né? É uma falsa ideia de que ele consegue controlar tudo, mas ele acha que ele consegue, né? Então ele fica ali querendo saber de tudo, gerenciando tudo, manipulando tudo, o que é bem complicado, principalmente nas relações, né? Porque ele acha que, se eu fizer assim, eu consigo tal coisa, se eu fizer assado, eu consigo tal coisa. Só que assim, o outro é o outro, né? Não adianta você querer gerenciar a vontade do outro, você querer achar que você tem algum controle sobre a vontade do outro, né? Então pode ser desgastante. Então, no ano 8, ou quem tem destino 8, idealidade 8, tem que tomar cuidado com isso. E do outro lado, o 8, né, no seu desequilíbrio, ele vai trazer justamente essa falta de praticidade. Então, se o 8 pede que a gente faça as coisas de maneira prática, que a gente faça as coisas de maneira eficiente, quando a gente está no desequilíbrio, é uma falta de praticidade, pouca ação, pouca ambição. Então, assim, se nesse ano vocês sentirem que vocês estão, né, enrolando demais, muito desanimados para fazer as coisas, tem que entender por que tá no negativo do ano de vocês. E aí podem ser N coisas, né? E aí a gente tem que olhar no mapa para entender de onde vem isso.
Pode ser que vocês estejam fora do caminho de destino de vocês, né? Pode ser que tenha algum aspecto do mapa de vocês que vão indicar alguma coisa. Pode ser alguma questão da idealidade de vocês que a gente vai identificar que existe uma dificuldade no ano que você tá, por exemplo. Algumas idealidades talvez tenham mais dificuldades no ano 8. Então, assim, precisa avaliar isso mais em profundidade. Tá? Mas o importante é vocês observarem. O ano 8 é um ano para agir, para fazer, não para ficar parados. Se vocês não estão com motivação para fazer as coisas no ano 8, precisa olhar o que é, por quê, tá bom? E como eu falei, a casa 8 na matriz numerológica é a casa da criação, da nossa capacidade de fazer, né, de gerir dinheiro, negócios, tá ligado à gravidez e à capacidade de gerar, né? Então é aquilo que eu falei no Stories, quem tem as letras H, Q ou Z no nome, né? Então quem tem alguma dessas letras, o nome completo de registro, né, tem a casa 8. Então se você tem H, Q ou Z no nome, você tem o 8 na matriz. Se você não tem nenhuma dessas letras no seu nome, você tem ausência de 8 na matriz. E algumas pessoas vão ter um excesso desse número. Quem tem excesso de número, desse número 8, normalmente traz uma soberba, uma ganância, mas também é uma pessoa que tem um bom entendimento da vida prática, que sabe muito bem lidar com as coisas do dia a dia, das coisas materiais, que sabe gerenciar muito bem as coisas. E tem a questão da fertilidade relacionada a filhos, compromisso com filhos, quem tem presença de 8 na matriz, né? Tem aí compromisso com maternidade ou paternidade. Quem tem ausência de casa 8 são pessoas que, ao contrário disso que eu falei, têm dificuldade em gerenciar o dia a dia delas, de lidar com a vida prática, né? De encaixar as coisas de maneira estratégica na vida delas, né? E gera esse desequilíbrio, né? Então, às vezes é uma pessoa que ou trabalha demais, sem filtro, assim, trabalha em exagero, ou preguiçoso demais. Ou uma pessoa que é muito apegada e ligada a dinheiro, ou que é uma pessoa totalmente descuidada, deixa a vida me levar, não sabe nem o que tá entrando e saindo da conta dela, né? Então, tem que entender, cada pessoa é um caso, então aí vocês observem como que é isso para cada um de vocês, tá bom? Às vezes a ausência de 8 também pode causar um excessivo valor às coisas materiais. Tá bom, minha galera? Então, esse foi o ano 8. E aí agora eu vou entrar um pouquinho no cada destino no ano 8. Mas antes disso, quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Ah, gente, essa live aqui... Ah, agora mostra. Eu achava que não mostrava quem estava assistindo. Tô vendo aqui quem tá ao vivo. Quem tá desde o começo. Natália, Bárbara e Meire. Tem mais algumas pessoas. Então, eu vou falar de cada destino no ano 8, tá bom? Destino 1 no ano 8. O 1 é aquela pessoa que veio abrir caminhos, começar as coisas, iniciar novos projetos. Então, no ano 8, é botar o projeto para rodar. É fazer acontecer, né? É ir para cima daquilo que precisa ser feito. Investir e buscar a sua independência. Um destino 2 no ano 8. Aprender a lidar melhor, a gerenciar melhor a sua dualidade, né? As suas dúvidas do caminho. Então, como o 8 traz essa praticidade, vai ajudar você a ser mais prática naquilo que você precisa fazer, gerenciar suas dúvidas. Destino 3 no ano 8, ajuda a materializar as coisas e as suas ideias. O destino 3 é um destino que muitas vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo, que não sabe por onde começar, e pensa, mas tem pouca ação. Então, no ano 8, ele consegue materializar um pouco mais. O ano 8 ajuda ele a materializar e buscar a prosperidade que ele precisa. Destino 4 no ano 8. O 4 tem uma certa similaridade com o 8, né? Então, é um ano que, para um destino 4, tende a ser um ano legal, né? Mas é um ano de materialização, é um ano de construção, de pegar e estrategicamente pensar o que eu preciso fazer para transformar a minha vida, para estruturar a minha vida, né? Quais são os meus projetos que estão meio capengas e que eu vou investir esforço para fazer acontecer, né? É isso que o ano 8 vai ajudar o destino 4. Um destino 5 no ano 8,
ele vai transformar a sua forma de lidar com a vida material, com o dinheiro, com a prosperidade, né? Então o destino 5 ele tá sempre em transformação, e no ano 8 ele precisa transformar a maneira como ele enxerga essas questões ligadas à vida material. Destino 6 no ano 8. Destino 6 é aquele cara que veio para buscar harmonia, que veio buscar questões relacionadas à família. E no ano 8, ele provavelmente vai ter aí questões financeiras relacionadas à família, né? Então presta atenção nisso. Mas também é um ano que traz boas oportunidades no trabalho, boas oportunidades nos grupos dos quais ele participa. Destino 7 no ano 8. Destino 7 no ano 8 acabou de passar o ano passado, que foi o ano 7 deles, pelo ano de destino. Então, agora é o ano deles pegarem tudo aquilo que eles aprenderam no 7, que eles aprofundaram no 7 e materializar essas ideias. Então, pegar tudo aquilo que veio de conhecimento, que o destino 7 é um destino que tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre estudando. Na verdade, todos nós, né, minha gente? A gente está aqui no final do dia para aprender. A única coisa que a gente leva, que esse espírito leva da encarnação é o conhecimento, nada mais. A roupinha, o brinquinho, o namoradinho, a casinha, ninguém leva isso. Nada, né? Tudo isso são coisas que fazem parte da vida material e que são experiências. A única coisa que a gente leva é o conhecimento. Então, assim, todo mundo deveria buscar o conhecimento o tempo inteiro. Mas o destino 7 em especial, porque é um caminho de destino que veio ensinar as pessoas. Então, no ano 8, ele vai materializar tudo aquilo que ele aprendeu no ano 7 dele. E o destino 8 no ano 8 é o ano do destino. Então, quem tem destino 8 no ano 8, galera, é o seu ano. Vai pra cima, vai pra entender como que é o seu destino. Esse é o ano em que você vai ter mais clareza daquilo que é o seu caminho de missão, o seu caminho de destino. Então, destino 8, no ano 8, ele vai compreender melhor o caminho dele. É um ano que ele tem que arriscar, que ele tem que botar as coisas para rodar, que ele tem que investir para fazer essa roda girar, que ele tem que saber quem são as pessoas que ele vai trocar, que ele vai dar para receber e vice-versa, dá para receber e recebe para dar, né? Então, assim, faz essa troca e presta atenção no seu caminho. Presta atenção em quem chega no seu caminho esse ano, nas oportunidades que chegam, nos aprendizados que chegam. Tudo que acontecer para você esse ano é muito importante. Então escrevam no caderninho de vocês, guardem para vocês não esquecerem, mesmo detalhes que talvez parecem bobos, mas que no final do ano, quando vocês fizerem a retrospectiva do ano de vocês, vocês vão, entendi o meu ano, entendi o meu caminho. Porque esse ano vai dar muitas ferramentas para vocês entenderem o caminho de destino de vocês, tá bom? Prestem atenção nisso. E por fim, o destino 9, famigerado destino 9, que é um destino bem complicado, né? Que vem aí pagar muitas dívidas. No ano 8, ele paga a dívida, continua pagando, né? Então, chegam questões materiais para ele resolver, questões financeiras, cobranças de dinheiro, cobranças de questões de materiais, né? Mas também é um ano para ele aprender a desapegar, né? O destino 9 é um destino muito ligado à sabedoria superior, a um altruísmo. Então, o ano 8 vem trazer aí alguns aprendizados relacionados a isso, tá? A esse altruísmo, a como você lida com o seu dinheiro, né? Dando e doando para os outros também. Tá certo, meu povo? Então, esse foi nosso número 8. Perguntas. Bárbara, qual a maior dificuldade no destino 8 sem 8 na matriz? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, porque a ausência de 8 na matriz... Porque o que significa a matriz, né? A matriz significa que o número que a gente tem na matriz é um repertório que a gente já trouxe de outras vidas, né? Então, são repertórios que a gente já aprendeu. O 8, como é o número do aprendizado de saber lidar com as questões materiais, quando a gente não vem com um 8, significa que a gente tem dificuldade de lidar com essas questões materiais. Quando a gente é um destino 8, sem o 8, fica um pouco mais difícil, porque o destino 8 é o que você veio aprender a fazer.
Só que você não veio com nem um pouquinho desse repertório na sua mochilinha da encarnação. Eu brinco que a matriz é a mochilinha da encarnação. Então, gera um pouco mais de dificuldade de você trilhar o seu caminho, né? Então, exige que você esteja muito mais atento àquilo que o 8 pede. De ser um número de troca, de ser um número de equilíbrio, de equilibrar material espiritual, de dar para poder receber, né? E a ausência do 8 também vai trazer, principalmente nas mulheres, um desequilíbrio hormonal. Então, assim, tem que estar sempre atenta ao seu corpo, né? Eu falo assim para as mulheres que têm ausência de 8 e tomam pílula anticoncepcional, se puder evitar, evite. Busque outros métodos, tipo um DIU de cobre, nada que tenha hormônio, né? Ou camisinha, enfim, mas assim, o hormônio no corpo da mulher que tem ausência de 8 é uma bomba relógio. Assim, é muito ruim, porque a gente perde a percepção do nosso corpo. E quem tem ausência de casa 8 normalmente tem essa dificuldade de se perceber nessas coisas. Então, tomar a pílula vai mascarando muitas coisas. Então, quando você tira, você começa a entender melhor seus ciclos, o seu corpo te dá mais sinais, né? E aí você, de alguma maneira, consegue ficar um pouco mais equilibrada, tá bom? Bárbara, ano 6 influencia no ano 8. Boa pergunta. Então, o 6 é a busca da harmonia, né? Então, a gente tá no ano universal 6, que é a busca do equilíbrio, é a busca da harmonia, né? É a busca da paz. Então, assim, tudo isso que a gente falou do ano 8, ele tem que ser feito de maneira muito equilibrada, né? Então, como eu falei, vai atrás, faz acontecer, bota as coisas pra girar, mas de maneira equilibrada. Não é sair na loucura, né? É fazer as coisas de maneira equilibrada. E o ano 6 também, ele traz muito essa coisa de a gente aprender a ser mais político, da gente aprender a atrair as pessoas que a gente precisa para as coisas acontecerem. Então, junto com o 8, você vai aprendendo a ser mais safa, né? Mais estratégica. Então, é dessa maneira que esses dois números vão se complementar. Tá bom? Mais alguma dúvida, minha gente? Eu sempre falo, nossa, vou fazer uma livezinha de 30 minutos. E aí, quando eu vi, já passou 1 hora. E eu tô aqui falando mais que o homem da cobra. Nenhuma pergunta, meus amores? Ah, Rodolfo, chegou cedo, viu, querido? Chegou cedo, no final da live, meu amor. Agora você vai ouvir a gravação da live. Viu, senhor Rodolfo? Eu mereço, viu? Esses amigos que eu tenho. Tá bom, Meire? Obrigada pela sua presença. Tamara, Bárbara Benato, Bárbara Possamay, Patrícia, Natália, Andrei. Menina, eu estudei com você, não estudei não? Estudei. Ruth. Tá bom. Obrigada. E depois, quem não pegou a live no começo, depois vocês assistem, tá bom? Na gravação. Um beijo. Tchau, tchau.